A terceira dinastia havia provado que a eternidade podia ser construída. Com Djoser e Imhotep, o Egito aprendera a transformar pedra em ideia, arquitetura em teologia e o corpo do faraó em eixo entre o céu e a terra. Mas aquilo ainda era um ensaio, um experimento monumental em busca de forma definitiva. Quando a quarta dinastia se inicia, o Egito já domina a técnica, compreende o peso da pedra, o curso das estrelas e o poder absoluto do rei. Agora não se trata mais de tentar vencer o tempo. Trata-se de subjugá-lo. Quando a quarta dinastia se inicia, o Egito já não está mais aprendendo a construir. Ele domina. A pedra obedece. O céu é compreendido. O faraó deixa de ser apenas o mediador entre deuses e homens. Ele se torna a própria arquitetura do cosmos. É neste período que surgem as maiores pirâmides já erguidas pela humanidade. E é também aqui que o poder absoluto do rei atinge seu auge. Antes de começar, lentamente, a ruia. Sneferu não herda apenas um trono. Ele herda um experimento inacabado. Filho de Huni, último faraó da terceira dinastia, Sneferu inaugura a quarta dinastia como um rei consciente de sua missão histórica: transformar tentativas em perfeição. Embora o nome de sua mãe não seja unanimemente aceito, muitas fontes citam Meresank I, mas sem confirmação definitiva. É amplamente aceito que Sneferu tenha sido legitimado como sucessor direto da linha real. Seu reinado foi longo, estimado em cerca de 24 a 48 anos, dependendo da reconstrução cronológica adotada. Uma incerteza comum na cronologia do Antigo Império. Sneferu é responsável por 3 grandes complexos piramidais, algo sem precedentes. Pirâmide de Meidum, iniciada possivelmente por Huni, mas transformada radicalmente por Sneferu. Seu colapso parcial, ainda debatido, ensinou lições estruturais cruciais. Pirâmide curvada, Bent Pyramid, em Dashur. O primeiro grande erro corrigido em tempo real. A mudança de ângulo revela que os engenheiros egípcios já entendiam cálculo estrutural e peso. E a Pirâmide Vermelha, a primeira pirâmide perfeitamente geométrica da história. Aqui, a eternidade finalmente encontra sua forma. Sneferu também expandiu o comércio, enviou expedições ao Sinai e à Núbia, consolidou fronteiras e fortaleceu a burocracia estatal. Ele teve várias esposas, entre elas Reteferes I, a mais importante, e diversos filhos, incluindo Khufu, seu herdeiro. Sneferu não apenas construiu pirâmides, ele ensinou o Egito a fazê-las para sempre. Khufu herda um Egito estável e decide torná-lo imortal. Filho direto de Sneferu e Reteferes I, Khufu governa por cerca de 23 anos, embora novamente haja variações conforme as fontes. Seu nome ecoa até hoje por uma razão simples: a Grande Pirâmide de Gizé. Com cerca de 146 metros de altura original, mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, alinhamento quase perfeito aos pontos cardeais e precisão que ainda desafia a engenharia moderna, a pirâmide de Khufu não é apenas um túmulo, é um manifesto cósmico. Contrariando mitos antigos, não há evidências acadêmicas de que a pirâmide tenha sido construída por escravos. As escavações indicam trabalhadores especializados, bem alimentados e organizados. Khufu também supervisiona templos, portos fluviais e uma administração altamente centralizada. Autores gregos como Heródoto retrataram Khufu como tirano, mas essa visão é tardia e ideológica, não confirmada por fontes egípcias contemporâneas. Khufu teve vários filhos, entre eles Djedefre, Khafre, Hordjedef e Kawab, possível herdeiro que morreu antes de reinar. Seu legado não é apenas monumental, ele redefine o que significa reinar para a eternidade. Djedefre é uma figura frequentemente incompreendida. Filho de Khufu, possivelmente com uma esposa secundária, ele rompe com a tradição imediata ao escolher Abu Rawash como local de sua pirâmide, hoje extremamente arruinada.
Por muito tempo, acreditou-se que Djedefre teria sido um usurpador ou inimigo de Khafre. No entanto, não há evidência sólida de conflito violento. O primeiro faraó, filho de Ra, Djedefre, é o primeiro faraó a usar oficialmente o título Sahá, filho do deus Sol. Isso marca uma transformação profunda. O poder real passa a se vincular explicitamente ao culto solar, algo que moldaria o Egito por séculos. A destruição de sua pirâmide pode ter ocorrido por fatores posteriores, reaproveitamento de pedras ou abandono gradual, e não necessariamente por ódio político. Seu reinado foi relativamente curto, cerca de 8 anos. Djedefre representa o faraó que muda o discurso do poder, mesmo que seu monumento não tenha sobrevivido. Khafre, outro filho de Khufu, herda o trono e retorna a Gizé. É dele a segunda maior pirâmide, que parece maior apenas por estar em terreno mais elevado. Khafre também é o faraó mais fortemente associado à Grande Esfinge, embora haja debate acadêmico sobre sua autoria direta. A maioria dos egiptólogos considera essa atribuição plausível, mas não absolutamente comprovada. Seu complexo funerário é um dos mais completos já escavados, incluindo Templo do Vale, Templo Mortuário e Calçada Cerimonial. Khafre governa por cerca de 26 anos, mantendo estabilidade política e religiosa. Sua imagem em diorito negro, hoje no Museu do Cairo, é considerada uma das esculturas mais poderosas da história da humanidade. Khafre não apenas reina, ele encarna o faraó divino. Menkaure, filho de Khafre, governa em um Egito ainda poderoso, mas já em transição. Sua pirâmide é menor, mas não menos sofisticada. Ela apresenta revestimentos de granito em sua base, algo raro e tecnicamente complexo. Menkaure parece ter adotado uma postura mais humanizada do poder real, ao menos na iconografia. Suas famosas tríades escultóricas mostram o faraó ao lado de deuses e da deusa local, não acima deles. Seu reinado durou cerca de 18 a 28 anos, dependendo das fontes. Menkaure morre antes de concluir totalmente seu complexo funerário, finalizado por seu sucessor. Shepseskaf encerra a quarta dinastia. Filho provável de Menkaure, embora essa filiação não seja absolutamente comprovada, ele rompe definitivamente com a tradição piramidal. Seu túmulo, a Mastabat el-Faraun, não é uma pirâmide. Isso marca uma mudança simbólica profunda. O faraó começa a abandonar a necessidade de competir com seus antecessores em escala monumental. Seu reinado foi curto, cerca de 4 a 6 anos. Shepseskaf governa um Egito ainda funcional, mas já sentindo o peso de séculos de concentração extrema de poder e recursos. Algumas listas tardias, como as derivadas de Manetão, citam um faraó chamado Tamptes ao final da quarta dinastia, mas não há comprovação arqueológica direta de sua existência. A maioria dos egiptólogos modernos considera Tamptes um erro de transmissão, um nome duplicado ou uma confusão com figuras femininas ou regentes temporários. Por isso, ele não é aceito como faraó histórico confirmado, mas é mencionado aqui por completude acadêmica, como feito corretamente nas dinastias anteriores. Mas nenhuma era de poder absoluto permanece intacta. Após Sneferu, Khufu, Khafre e Menkaure, o Egito havia alcançado o auge da monumentalidade, e também seu limite. As pirâmides da quarta dinastia eram perfeitas demais para serem repetidas, grandes demais para serem sustentadas indefinidamente. Com o fim dessa dinastia, o poder do faraó começaria a se redistribuir, lentamente, entre sacerdotes, administradores e, sobretudo, entre os deuses. Na próxima era, o sol deixaria de iluminar apenas os monumentos. Ele passaria a governar o próprio trono. E assim, na quinta dinastia, o culto solar assumiria o centro do mundo egípcio, mudando para sempre a forma como o faraó se relacionava com a eternidade. Mas isso é história para o próximo capítulo.
Sahra cesur renne